E aí, turma, seja bem-vindo a mais uma aula no DP Especialista. Acesse o nosso portal já, dpespecialista.com.br, e fique por dentro de todas as atualizações que acontecem no mundo do departamento pessoal. Hoje falaremos sobre cálculo de FGTS. Bem, vamos lá. Deixei aqui algumas regras trabalhistas que a gente vai falar daqui a pouco sobre essas bases legais, mas eu vou ensinar para vocês a como calcular FGTS. Um bicho de 7 cabeças, né, pessoal? Vamos utilizar aqui uma base de remuneração de R$3.000. E para saber o valor do FGTS dessa remuneração, basta você aplicar sobre R$3.000 8%. E aí você chega ao valor do FGTS. Fim da aula, chegamos aqui à conclusão. Não é bem assim. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Como chegamos nessa base de R$3.000? Pessoal, não são todos os eventos que compõem o contra-cheque que é base para fins de FGTS. Existem muitas remunerações, muitos eventos utilizados em folha de pagamento que não soma para cálculo do FGTS. E, Matheus, é só o salário que eu aplico os 8%? Também não. Comissão, hora extra, todos os valores que vêm, que tem a incidência de FGTS, deve ser somado para a base de cálculo e aplicar os 8% sobre toda a remuneração do colaborador. Tá bom? Mas para que você tenha noção do que não tem, do que vai enquadrar para incidir FGTS, basta acessar nossas tabelas práticas, incidências tributárias, e aqui você vai ter uma lista do que não incide e do que incide, e a lei, os artigos que tratam sobre isso. Por exemplo, aqui, ajuda de custo não incide FGTS, pessoal. Portanto, não deve estar somando na remuneração para aplicar os 8%. Também outras remunerações, como diárias para viagem, demissão voluntária. Estagiário, gente, não recebe FGTS. É bom lembrar disso, viu? Estagiário não tem cálculo de FGTS sobre o valor da bolsa, ok? Férias em dobro também não. Férias indenizadas na rescisão, vencidas, proporcionais, também não incide FGTS. Então, se você vai calcular uma rescisão, tem evento de férias lá, não soma para poder aplicar 8% de FGTS nela, ok? Fiquem atentos à tabela do que incide e o que não, para vocês terem noção do que devem somar à base de cálculo para aplicar os 8%. Então, viu que não é tão simples assim o cálculo? Você precisa conhecer o seu contra-cheque para poder fazer uma somatória e chegar na base de cálculo para o FGTS. Outros detalhes interessantes. Poxa, Matheus, legal. Aqui está então a Lei 8.036, que traz aqui a importância dos 8% sobre a remuneração devida. E nós temos um pequeno detalhe nos empregados domésticos. Por exemplo, os 3,2%, que é utilizado como o FGTS compensatório. Matheus, então, além da parcela de 8%, eu ainda pago 3,2% de FGTS compensatório para os empregados domésticos? Sim. Então, olha só que interessante. Talvez uma informação que você não sabia é que o empregado doméstico, ele além dos 8%, também recebe aqui o valor de 3,2%. Matheus, mas do que se trata isso? Bem, foi criado esses 3,2% para substituir a multa dos 40% do empregador. Então, é equivalente. Quando você aplica essas informações, quando você aplica esse imposto sobre a remuneração, isso já vai amortizando para o empregador se em caso de um desligamento ele não tenha dinheiro para pagar a multa dos 40%. Então já colocou isso nas guias mensais, porque acontecia muito do colaborador doméstico ser mandado embora e o empregador não pagar as custas para ele. Portanto, é devido mensalmente esses 3,2% sobre o valor da remuneração. Mesma coisa, considere-se a base de cálculo todos aqueles eventos que têm a incidência de FGTS. Então, se o seu contra-cheque é R$3.000 de salário, mais R$1.000 de comissão, mais R$1.000 de hora extra, no final, a base de cálculo vai ser 5.000, ok? Você deve calcular sobre estes valores. E um outro detalhe é o valor da multa do FGTS para aquelas demais empresas, Não estamos tratando agora de empregado doméstico, sim, das empresas em geral. Mandou um funcionário embora sem justa causa, você deve a ele
uma multa de 40% sobre o valor do FGTS depositado. Portanto, se você aplicou, né, todos os meses, aquele funcionário teve o mesmo salário de R$3.000, vou dar um exemplo aqui. Vamos utilizar um exemplo de um funcionário que trabalhou durante 6 meses na empresa, 6 meses completos, e só teve a remuneração mesmo de R$3.000, e os R$3.000 foi cheio nos 6 meses. Portanto, devemos fazer o quê? Aplicar aqui vezes 6, temos R$18.000, e sobre os 18.000, devemos aplicar então os 8% de FGTS. Se você quiser fazer na calculadora, você aplica aqui 8% e vai obter o resultado, que é o mesmo aqui do Excel, tá bom? Esse valor aqui foi o valor total depositado de FGTS para esse colaborador. Portanto, em cima desse valor, que se deve aplicar os 40% da multa do FGTS. Então, você aplica aqui 40% sobre o valor que foi depositado de FGTS para esse colaborador, que no final daria 576, e esse aqui é o valor da multa de FGTS que você deveria pagar ao colaborador. Tranquilo? A aula ficou clara? Lembrando que se for mês de rescisão, você tem que somar, né, o FGTS daquele mês de rescisão para fins da sua base de cálculo. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, pergunte aqui no nosso portal ou mande para nós através do chat e a gente vai estar aqui tentando te ajudar. Um abraço!